Vamos ler o Evangelho. Quando estava reunido com os discípulos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram extremamente tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os que cobravam impostos do templo aproximaram-se de Pedro e o perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu: Dos estranhos. Logo o próprio povo está isento, retrucou Jesus. Mas, para não escandalizar essa gente, vai até o lago, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda valendo 2 vezes o imposto. Pega e entrega a eles por mim e por ti. Nessa tradução que eu estou lendo não tem uma parte que é muito interessante. Na tradução própria do missal está escrito: Pedro então respondeu: dos estranhos, quando Jesus questiona quem paga, a quem os reis cobram impostos e taxas. Daí Pedro responde: dos estranhos. Então Jesus diz: logo os filhos são livres. Os filhos, atenção, os filhos. Diferente, logo o próprio povo está isento. É uma palavra que em si ela causa um peso a mais. Não que muda todo o sentido da frase, mas naquilo que o Senhor falou ao meu coração, ela traz uma diferença bem grande. É interessante se notar que as taxas e tributos eram cobrados apenas a pessoas estranhas. Por exemplo, eu não sabia a diferença entre um tributo e um imposto. Depois eu descobri que tributos são cobrados para pessoas um tanto quanto específicas, como por exemplo, um tributo agora eu esqueci o nome. Mas um tributo, meu Deus do céu, é quando a pessoa ela tem que confirmar a quantidade de salário que ela recebe. Enfim, tributos são cobrados para algumas pessoas que já não se adequam mais na parte financeira, na parte de fato deste modo de se viver, como pessoas que recebem um salário comum, diferente de impostos que são cobrados para todos de maneira igual. Aqui são cobrados tributos e impostos a quem? Aqueles que eram considerados estranhos, para aqueles que já habitavam, para aqueles que já, não digo viviam, mas iam seguidamente no templo. E é interessante de se notar que Jesus foi tratado como estranho daqueles que participavam do templo. Ou seja, aqueles que participavam do templo nada mais eram do que os mestres, os fariseus, em si o próprio povo. E nós bem sabemos que o próprio povo tratou Deus como estranho, tratou Cristo como estranho, pregando numa cruz, porque não o reconheceram, do mesmo modo em que não reconheceram Cristo enquanto ele passava no templo ali.
Quantos templos o Senhor passa e não é reconhecido? Quantas e quantas vezes na sua casa o Senhor passou e não foi reconhecido? Do mesmo modo, o Cristo passou no templo de Cafarnaum e não foi reconhecido. Mesmo sendo ele o santo dos santos, o maná vivo, ele não foi reconhecido. Interessante pensar que a própria casa, aquilo que era considerado a própria casa de Deus como o templo santo, levantado para ser habitação e santuário de Deus, não reconheceram o próprio. Mas o próprio Cristo já anunciou isso um pouquinho acima, no segundo anúncio da paixão. Jesus, ele, se eu não me engano, são 3 anúncios da paixão em que ele fala quase a mesma coisa. Ele fala no mesmo sentido. E em todas as vezes que ele fala isso, no final tem: e os discípulos se entristeceram. Neste segundo anúncio da paixão, Jesus diz: o Filho do Homem vai ser entregue à mão dos homens. Eles o matarão, mas no 3º dia ressuscitará. Jesus Cristo, ele diz isso, e um pouco após isso, ele é cobrado no templo como uma pessoa estranha. Olhando para uma ótica um pouquinho mais além, quando Jesus, ele pede para Pedro: Pedro, vai até o rio e pesca com teu anzol. O primeiro peixe que tu pegares, abre a boca, ali tu encontrará uma moeda que vale o dobro do imposto. Jesus, ele não quer o escândalo. Jesus não quer escandalizar este povo, pelo menos não por algo tão banal que é a cobrança de um imposto. Veja, escândalo para estes é a cruz. Em si, a cruz é um escândalo. Mas Jesus aqui, ele evita. Não que Jesus não quis evitar o escândalo da cruz, porque sexta-feira nós estávamos meditando nisso. Deus tornou em sabedoria aquilo que para o mundo era loucura. E aqui nós vemos que Cristo, em meio a um escândalo tão estúpido como este, ele se mantém fiel e obediente àquilo que pediram a ele. Na verdade não pediram, exclamaram e cobraram. Mas enfim, Jesus, ele evita o escândalo. Jesus, ele é tratado como estranho em Cafarnaum. E assim, de tão próximo que Pedro estava de Jesus, tão próximo que Pedro estava de Jesus, Pedro também é tratado como estranho e Pedro também é cobrado. Tanto é que Jesus, quando ele pede para Pedro pegar a moeda que está na boca do peixe, ele diz: pega, a entrega a eles por mim e por ti. Sabe quem paga os impostos para outra pessoa? Quem é pai dessa pessoa ou casado com essa pessoa. O pai paga um imposto para o filho, de tão próximo que eles estão. Pedro ali, de uma maneira como que inconsciente, trataram Pedro como filho de Jesus. Afinal, Pedro estava junto de Cristo, e ali Jesus, ele paga um imposto pelo seu filho. Assim também o noivo, ele paga um imposto pela noiva. Do mesmo modo, o Cristo paga o imposto pela noiva. Ele não faz isso só uma vez. Jesus, ele não paga só uma vez aquilo que era próprio de nós pagarmos. Eu e vocês sabemos muito bem o que foi pago, não com uma moeda de ouro, mas com o sangue de um Deus. Nós sabemos. E não era
o dever dele pagar, do mesmo modo em que aqui não era obrigação dele de pagar o imposto. Era nossa obrigação. Mas assim como ele fez com Pedro, ele diz: pega, entrega a eles. Meu Deus do céu. Pega e entrega a eles por mim e por ti, por mim e por ti. Ou seja, eu estou pagando o imposto por mim e por você. Em si, Jesus não tinha pecados para pagar na cruz. Ele pagou os nossos pecados. Volto a dizer, de tão próximo que estava Pedro de Jesus, Pedro e Jesus são tratados de uma maneira em comum. Os dois são tratados como estranhos. Ou seja, Pedro ali está simbolizando nós, o povo de Deus, que diante dos outros reinados, diante das outras religiões, somos tratados como estranhos. Como o próprio Cristo foi tratado, como o próprio Messias foi tratado. Então Pedro está nos representando, Pedro está sendo a imagem do povo de Deus ali. E questionam, nos tratam como estranhos, mas o nosso amado, com amor, Ele paga aquilo que era próprio de nós pagarmos. Porque nós somos tratados como estranhos e tendo que pagar um imposto e uma taxa em um lugar que aqueles que não são estranhos não deveriam pagar. Logo, o próprio povo está isento. É interessante parar para pensar nessa frase, porque nós podemos mudar muito bem isso, mudar a visão deste evangelho e ir um pouquinho mais fundo. Eu vou ler aqui o que eu anotei enquanto eu estava rezando e montando essa pregação, para que eu possa dissertar de uma maneira melhor aquilo que eu escrevi. Eu botei bem grande, com marca-texto, a seguinte frase que Jesus disse: Logo o próprio povo estará isento. Logo, ele não diz logo tipo, logo eu farei tal coisa. Mas ele diz de logo num sentido de tempo. Ou seja, daqui a pouco, um pouco mais à frente, o povo estará isento. Então, nós somos o povo que estará isento, ungidos e remidos pelo sangue de Cristo, que pagou a taxa, o imposto que teria que ser pago por nós. Um povo estranho ao mundo, que o mundo está sendo representado pelos fariseus e pelos mestres que estavam no templo e cobraram Pedro. Mas não estranhos para Deus. Nós não seremos estranhos para Deus, porque nós seremos reconhecidos com o Filho do Homem, como a noiva a quem Jesus pagou a conta, pagou essa taxa, esse imposto. Nós não seremos estranhos ao nosso noivo. Onde o tributo que seria nos cobrado foi pago por Jesus. Do mesmo modo em que o tributo que seria cobrado para Pedro e Jesus foi pago pelo próprio Cristo. Ele pagou por mim e por você aquilo que deveria ser pago apenas por nós. Ele não tinha necessidade nenhuma, obrigação nenhuma de ser crucificado, mas por amor e por obediência à vontade do Pai, o próprio Cristo diz:
Eu faço aquilo que é a vontade do Pai se cumpre em mim, eu cumpro a vontade do Pai. Cristo pagou aquilo que era necessário que nós pagássemos. E o sacrifício de Cristo vale muito mais do que 2 vezes mais o imposto, o valor do imposto. Vale tanto, o sacrifício de Cristo foi pago e vale tanto que já não se é mais necessário sacrifícios em oblação e expiação aos nossos pecados. Não sei se vocês sabem, mas os judeus, eles têm uma festa que se chama rapaz, agora eu esqueci o nome da festa. Yom Kippur. A festa Yom Kippur, que é a festa da expiação dos pecados. Ou seja, uma vez no ano, se não me engano, do mesmo modo que a Páscoa. A Páscoa é imolação e sacrifício das melhores oferendas, da melhor oferenda que tu tens para dar para Deus, que os judeus tinham para dar para Deus, eles davam na Páscoa em expiação dos seus pecados, em expiação dos pecados de suas famílias, seus próprios pecados. Então o Yom Kippur era isso, era o festival do sacrifício, onde o sacrifício era feito, e neste sacrifício era um sacrifício onde eram dados os melhores touros, as melhores cabras, entre outros animais. Mas o sangue de bodes e cabras não foi capaz de apagar a marca do pecado deixado em nós. Foi necessário um sacrifício tão perfeito. Sacrifícios de animais não eram capazes de apagar a culpa deixada por homens. Um animal não era capaz de apagar aquilo que foi deixado por um homem, mas um homem seria capaz. Porém, não foi apenas um homem que abriu mão de sua vida e pagou por nós aquilo que era necessário ser pago por mim e por você, mas sim um homem, 100% homem e 100% Deus, que pagou por nós. Então, esse anúncio da paixão é como que Jesus dizendo: eu vou pagar por mim e por você, meus filhos. Eu carregarei em minhas costas o peso do pecado de vocês, porque eu amo vocês e eu quero um dia encontrar vocês na glória do Pai. E porque eu amo vocês, eu vou passar pelo Calvário. E porque eu amo vocês, eu vou carregar dolorosamente a cruz. De tanta exaustão e dor que eu sinto, eu cairei 2 vezes. Subirei até o Calvário e serei exaltado. Serei crucificado no lugar mais alto, por amor a vocês, para que não apenas tu, Pedro, seja testemunho de que eu paguei o imposto, mas que agora que todo o povo seja testemunho de que eu paguei o imposto que deveria ser cobrado por amor. Nós podemos ver que Jesus, ele não cobra depois Pedro, ele não diz depois: Pedro, tu vai lá e me paga isso daí que eu fiz com que tu achasse. Vocês entenderam o ponto que eu quero chegar? Porque por trás deste evangelho, por trás de um simples fato que foi cobrado um imposto de Jesus no templo,
nós podemos nos aprofundar de tal maneira. Eu vou ler mais uma vez aquilo que eu anotei, que Jesus mesmo, ele veio falando no meu coração enquanto eu estava escrevendo. Eu acho particularmente incrível. Eu peço para que vocês, eu não sei se vocês têm essa mesma coisa que eu tenho, mas eu tenho muita dificuldade em falar, por incrível que pareça. Eu sou uma pessoa extremamente envergonhada. Pode não parecer, mas eu sou realmente muito envergonhado. Se fossem pessoas e não câmeras, eu não conseguiria estar olhando olho no olho. Eu estaria olhando para o teto, eu estaria olhando para cima. Porque eu tenho muita vergonha e muito receio de cada uma das coisas que eu vou falar. E tenho muito medo de falar alguma coisa errada. Mas aquilo que eu escrevi foi inspirado pelo Espírito Santo. E vocês têm que anotar. Sei lá, vai que um dia eu morro e isso daí vira um livro. Ai, meu Deus do céu, que sonho. Nós, como povo, ungido e remidos pelo sangue de Cristo, nos tornamos um povo estranho ao mundo, mas não estranho para Deus. Onde o tributo que seria nos cobrado foi pago por Jesus. Assim como Jesus pagou o imposto de Pedro. O sacrifício de Cristo vale mais que moedas de ouro e prata. Tanto é que não nos é mais necessário sacrifícios, apenas o amor. É interessante se notar que o anúncio à paixão é como que um prelúdio do pagamento que Cristo faria. Tanto o pagamento do imposto do templo, quanto o pagamento de Jesus crucificado. Enquanto eu ia rezando para montar essa pregação, Jesus, ele inquietou o meu coração com relação a uma passagem. Passagem de Mateus 8, versículo 20. Deixa eu achar aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Mateus 8, do 20 ao 20. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, como um peregrino que não tem o seu próprio lar, que abriu mão de sua própria casa para ir andando, de fato sendo peregrino, não tinha onde repousar a cabeça, não tinha um lar onde ele pudesse, de fato, onde ele não pudesse reclinar a sua cabeça e repousar. Ou seja, um peregrino é visto como estranho por todos os lugares onde ele passa. Pense comigo, se vocês não me conhecessem e eu passasse na frente da casa de vocês, vocês me tratariam como um conhecido ou como um estranho? O mesmo vale para Jesus. Naquele tempo, muitas pessoas conheciam Jesus. Ora, mas este que se diz Messias não é o filho de Maria e de José, o carpinteiro? Conheciam Jesus, mas não o reconheciam como o Messias e tratavam como estranho. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes Jesus ele passa, não em frente ao nosso lar, mas ele passa na nossa frente, e assim como os mestres e fariseus não reconheceram Jesus no templo, ou seja, não reconheceram Jesus na própria casa de Deus, quantas vezes nós também não reconhecemos Jesus? Quantas vezes você não reconheceu Jesus no irmão que você tem dificuldade de convivência? Quantas vezes você não reconheceu Jesus em um morador de rua? Quantas vezes você não reconheceu Jesus em uma pessoa que você não gosta?
Lembrai-vos do ensinamento de Cristo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o amor de Cristo, digo, repito e falarei muitas vezes, é um amor que dá a vida. É um amor que dá vida. Nós podemos meditar muito nesse Evangelho. E aquilo que o Senhor inquietou o meu coração para falar hoje é apenas uma pequena taxa de tudo aquilo que Ele tem para falar para você. Um outro ponto que eu estava quase me esquecendo de tocar é a obediência de Pedro em ouvir aquilo que Cristo pede para ele fazer e Pedro ir e fazer. Pedro vai e faz. Pedro escuta Jesus dizendo uma coisa que particularmente se eu fosse Pedro eu olharia para Jesus e diria: nossa, tu é muito louco. Mas não louco no sentido de doença, de ser louco, mas tipo louco de tipo, cara, tu é o cara, hein? Ficaria chocado, não sei se eu iria mesmo. Tipo, Jesus ele literalmente pede, Pedro vai lá e pesca, e nesse peixe que tu pegar, tu vai achar uma moeda que vale 2 vezes mais o imposto do templo. Tamanha fé e obediência de Pedro. E Pedro se fez disposto a ir até o rio, a pescar. E eu acho que Jesus ele daria outra missão para mim se fosse eu. Porque eu sou horrível na pescaria, infelizmente. Eu gosto muito de pescar, eu gosto muito de peixe. Mas gostar e ser bom são coisas completamente diferentes. Acho que Jesus ele diria para mim: vá e estende as roupas e no meio dessas roupas tu encontrarás uma nota de R$2 que vale mais do que o imposto a ser cobrado. Quem nunca pegou a roupa que estava dentro da máquina, foi desvirar ela e sentiu uma coisinha diferente no bolso? Foi ver e era R$5. Ó, 5 pilanques. Nossa! Cantar uma pequena historinha que não tem muito a ver. Mas, quando a gente da Comunidade de Vida estava em férias comunitárias, na praia, eu me lembro que eu fui colocar uma calça para sair, e dentro dessa calça, fiquem chocados, eu encontrei R$6, porém R$6 em nota de 2 pila. Ah, mas eu me senti muito rico. Nossa! Tudo bem que com R$6 não tem muita coisa para te fazer, além de comprar bala e uma traquinas. Mas Jesus multiplicou aquele dinheiro, cara, porque aquele dinheiro rendeu um batatão. Aí, ó, Jesus fazendo valer o dobro, 2 vezes mais do que realmente valia. Mas enfim. Repito, este fato histórico, interessante perceber isso, que é um fato histórico, ou seja, fato histórico realmente aconteceu. Uma pequena coisinha que eu tenho para falar para vocês é: para aqueles que não acreditam em Deus e dizem que Jesus não existiu, sinto muito em dizer, porque são pessoas ignorantes. Porque falar que eu não acredito em Jesus, é a mesma coisa, é até pior do que falar, eu acho que Aristóteles não existiu. Eu acho que Freud não existiu. Tudo bem que eu não peguei o melhor exemplo. Eu vou pegar um exemplo um pouquinho mais recente. Eu acho que Albert Einstein não existiu. Ora, por que tu acha que Jesus não... Por que tu acha que Einstein passou pela Terra e Jesus não? Porque tem foto de Einstein? Beleza, se tu baseia por foto, então... Se tu se baseia por foto, sinto muito em te falar, mas não é necessário ver para saber que existe. Quem me garante que tu tem um coração batendo no teu peito?
Eu não vejo uma foto do teu coração. Se é esse o argumento, eu posso usar também. Jesus, pense, guarde isso para se um dia questionarem. Jesus, ele é um homem histórico. Ou seja, Jesus foi um homem que realmente passou pela terra. Isso foi comprovado cientificamente e historicamente. Jesus é um homem histórico. Ou seja, ele passou realmente pela terra. Se vocês quiserem, pode pesquisar no Google. Vão ter muitos estudos que pesquisaram se realmente Jesus passou pela terra. E é fato, Jesus realmente passou pela terra. Só tomem cuidado em sites que vocês forem entrar. Por exemplo, alguns sites brasileiros fizeram um estudo com relação ao Santo Sudário e falaram que o Santo Sudário foi feito no período feudal por um artista. Porém, foi feito um estudo científico e no Santo Sudário, que vocês sabem que o Santo Sudário é o manto que foi posto embaixo e em cima de Jesus quando Jesus estava no sepulcro. E foi comprovado que no Santo Sudário havia sangue. E como foi comprovado que havia sangue? Eles pegaram uma pequena amostra e foi testado. E pasmem, era sangue. Porém não sangue de uma pessoa comum. Mas o sangue de um Deus que realmente passou pela terra. E ali também é a prova de que ele pagou um imposto que nós deveríamos ter pago. E amor é esse que dá a vida por nós. É o mesmo amor que nós deveríamos ter por ele, de dar a vida por ele. Lembrando o que eu disse sexta-feira, aqueles que dão a vida para Jesus, recebem a vida de Jesus. Então, vamos finalizar uma oração, mas uma oração verdadeira e sincera. E eu pergunto para vocês de verdade, não precisa comentar aqui, quando nós estamos em momento de oração, vocês realmente rezam? Vocês realmente se aprofundam e mergulham? Porque apenas escutar aquilo que eu digo não é suficiente. Vocês têm que provar daquilo que eu também estou provando aqui. Então eu peço de verdade, eu, Eduardo, venho aqui pedir sinceramente que vocês rezem comigo. Do modo de vocês. Eu não sei se o jeito que tu gosta de rezar é de pé, dançando, cantando, pulando, dando pirueta. Para mim, tanto fez, tanto faz. O importante é que você reze. Porque a oração é a intimidade, é um diálogo que nós temos com Deus. E é impossível ter intimidade com Deus sem ter oração. A própria palavra oração vem de fala. Então, é necessário que nós falemos com Deus. Então vamos rezar. Não me deixem esquecer de rezar a oração do ano da excelência, viu? Senão, misericórdia. Era pra gente ter rezado no início, mas fazer o quê? Vamos rezar. Jesus, nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai, que Tu pagastes o imposto no nosso lugar. Nós cremos, Jesus, que Tu morreu no lugar onde nós deveríamos estar morrendo. Tu pagastes o preço que nós deveríamos estar pagando. E nós viemos aqui, Pai, Te louvar e adorar por isso.
Nós viemos, Deus, Jesus, nós viemos te louvar, Pai, e te adorar por ter dado a vida por nós. Deus, nós te louvamos e adoramos porque tu és bendito e santo na cidade onde moras. Nós te reconhecemos, Jesus, tu não és estranho para nós. Nós te reconhecemos como o amado de nossas almas, o nosso belíssimo, o nosso amadíssimo e o nosso esperado esposo, a quem a nossa alma canta, a nossa alma espera, a nossa alma manifesta isso com a nossa vida, que nós queremos que o Senhor volte logo, Jesus. Volta logo, Pai, venha ao nosso encontro. Nós te louvamos, Jesus. Dá-nos de provar de fato do teu sobrenatural. Santo tu és. Nós te louvamos, Deus, porque tu és santo, és digno de louvor e de glória. Santo, santo, santo és tu, Senhor, santo, santo, santo. Hoje e sempre tu serás santo, 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 santo. Declare aí na sua casa a santidade do Senhor. Jesus, nós todos aqui, Pai, erguemos um louvor a uma só voz, adorando a um só Deus, em um só Espírito, a um só batismo. Nós declaramos a uma só voz que tu és santo, 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 inigualável, Pai, tu és incomparável, Deus. Tu és santo, 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 santo. E nós cremos nisso. E para finalizar essa live, vamos rezar agora a oração do Ano da Excelência. E que você reze comigo, com força. Então vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que tu és a própria excelência. Por isso eu creio que és excelente em todas as tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro este ano de 2022 para que sejas um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Feche seus olhos agora e coloque a mão sobre o seu coração. E agora você entregue a Jesus tudo aquilo que você quer que mude na sua vida. Seja a sua dificuldade em ser fiel para com Ele, seja qualquer coisa, ou até mesmo entregue a Ele o seu dia. E diga junto comigo: afasta para longe de mim todo mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.